what's up? Como estão todos hoje? Here is Teacher Cláudia Borges. Aqui é a professora Cláudia Borges. E nós vamos conferir agora o nosso conteúdo de hoje. Essa é a aula 12 e o objeto de conhecimento é passado simples e contínuo. O detalhamento é conectores referentes ao passado e expressões de tempo. Então, pay attention, fiquem atentos e vamos começar a nossa class. Let's go! Bem, olha só aqui ao meu lado, lembram-se dessas palavras? Past Progressive, Past Continuous, são a mesma coisa, ok? Past Progressive, Past Continuous, é o passado contínuo. Nós vamos continuar falando sobre este tópico gramatical, nessa estrutura gramatical, certo? Nós vamos ver um pouquinho mais sobre ela hoje. E a gente vai ver essas frases no past contínuo agora na forma negativa. Então, eu quero convidá-los a assistir pequenos trechos de vídeo com nossos personagens e vocês vão ver as frases, né, neste tempo verbal, agora nas formas negativas. Acompanhem. I was studying. I was not watching TikTok videos. Então, vocês puderam ver uma frase que a nossa personagem Potira estava comentando. Vamos acompanhar novamente. I was studying. Então, nessa frase, ela diz, I was studying. Eu estava estudando. E aí, ela fala uma outra frase, olha só, estava ali com o celular na mão, e ela diz o seguinte, ó. I was not watching TikTok videos. I was not watching TikTok videos. Por que ela disse isso? Porque ela estava estudando, ela não estava assistindo, né, vídeos de TikTok, certo? Então, eu estava estudando, eu não estava fazendo essa outra atividade aí, não é? Assistindo vídeos, ok? Então, a primeira frase que ela falou estava no past continuous, no past progressive, mas era frase afirmativa. E a última ela disse, né, que ela não estava fazendo. Então, frase negativa. Vamos ver mais um trecho de vídeo também, que vocês vão observar essas frases negativas. We were not dancing. Bom, vimos aí os nossos personagens, né? Vamos analisar aqui junto comigo esta situação em que eles fizeram uma frase, né, na forma negativa. Então, observe aí que eles estão sentadinhos na praça, né? E estão dizendo o seguinte, ó, we were not dancing, né? Então, eles estão afirmando que eles não estavam dancing, dançando. E o que eles estão fazendo agora? Estão sentados aí na praça, fazendo outras atividades, né? Então, we were not dancing. Nós não estávamos dançando. Então, esta frase está no past continuous? Sim, está no past continuous, past progressive, mas está na forma negative. We were not. We were not. Como a Potira falou também, I was not. Right? Vamos ver mais um pouquinho também agora. We were running. Vamos ver aqui novamente, então, o que estava acontecendo nessa segunda parte? Então, olha só, vocês podem observar aí, né, os nossos personagens, não é? O que eles estavam fazendo? We were running. We were running. Nós estávamos correndo. Então, naquela primeira situação que eles estavam sentadinhos lá no banco, né, eles afirmaram que eles não estavam dançando, né? Eles não estavam dançando, não estavam fazendo essa atividade da dança. E aí agora, eles estão afirmando o quê? Que eles estavam correndo. We were running. Nós estávamos correndo, ok? Bem, então vamos analisar junto comigo aqui estas frases na forma negativa? Acompanhe. É muito fácil a forma negativa, people. Observe aqui junto comigo. Então,
Para as frases negativas, o que eu vou precisar? Eu vou utilizar o not após quem? O verbo to be. Então, para transformar a frase na negativa, eu preciso da palavra not. Depois de quem? Do verbo to be. Olha só a nossa estrutura aqui, acompanhe junto comigo. Eu preciso, né, sempre do sujeito, né? Depois, o verbo to be, seja ele no singular ou no plural, tá? Ele vai concordar com o sujeito, ok? Depois quem vem? A gente acabou de falar aqui, né? O not. O not vem logo depois do verbo to be. E aí, vida que segue, olha só. Depois vem o verbo principal acompanhado de quem? Do ing. Porque nós estamos falando do gerúndio, não é? Eu não estava correndo, não estava rindo, não estava falando, né? O endo, indo, ando em inglês é o ing. Right? Então, qual é a estrutura para formar uma frase na forma negativa do past continuous? Aqui está. Sujeito, verbo to be, concordando com o sujeito, was ou were, depois a palavra not, e aí vem o verbo principal acompanhado do ing, ok? Vamos exercitar um pouquinho sobre isso? Acompanhe. Então, aí você tem essa imagem, né? De uma mulher ali está trabalhando, certo? Ela está toda equipada ali, protegida, né? Com os equipamentos de proteção, certo? E aí a frase sobre ela diz o seguinte, ó. She, que é ela, was, o verbo to be no passado, working, trabalhando. She was working. She was working. Ela estava trabalhando. Vamos transformar essa frase para a forma negativa. Vamos lá. Então, primeiro o meu sujeito, não é? Depois quem vem? Verbo to be, certo? Tranquilinho aqui, bem bonito. Depois do verbo to be, people, quem vem? A forma, né, do not, a palavra not, ok? She was not. E aí eu sigo a ordem da frase, que é o verbo principal, working. She was not working. Ela não estava working, trabalhando. Bem simples, né? Só lembrar que esse not vem sempre aqui, ó, logo depois do verbo to be, ok? Vamos ver mais uma outra frase para a gente exercitar? Então, aqui você tem a imagem, né, desse grupo, né? Na verdade, é uma família, né? Olha só que legal. A família está aí, né? Está no meio do mato, acampando. Todos os equipamentos aqui bonitinho. Aqui a comida, atividades legais. E a frase a respeito dessa imagem diz o seguinte, ó. They, que é eles ou elas, were, olha aqui o verbo to be, né? Concordando com o sujeito. Eles estavam camping, acampando, camping. Vamos transformar agora esta frase para a forma negativa? O que eu vou precisar? Vou repetir todo mundo aqui, tá? Vamos lá. Primeiro é o sujeito, que é they, eles ou elas. Vem também o verbo to be, certo? E agora, a diferença é aqui. Depois do verbo to be, eu vou colocar o not. They were not. E aqui o verbo principal, que é a palavra camping, acampando, né? Olha aqui o ing, não é? Camp, que é o verbo principal, eles não estavam camping. They were not camping. Então, lembrem-se, para formar a forma negativa, eu vou precisar sempre inserir esta palavra not, né? Logo aonde? Logo depois do verbo to be. Essa é a posição dele. E o resto da frase, você vai seguindo, tá? Aqui no caso eu tenho só o camping. Pode ser que na sua frase tenha o resto, né? O complemento. Então você segue, tá? Então aqui é o verbo principal acompanhado do ing. Você vai seguindo aí a ordem dos elementos que estão aparecendo. Tudo bem? Sem pular nenhum, sem alterar a ordem. É só seguir, ok? Muito simples a forma negativa, não é verdade? Não tem mistério, certo? Seja was, seja were, o verbo to be na forma do passado,
só colocar o not logo ali depois do verbo to be, e aí segue os elementos que estavam já na frase, né? No caso aí, é o verbo principal acompanhado do ing, ok? Então, lembrando que o nosso assunto é quê? É past progressive e past continuous, que significa a mesma coisa, certo? Então, eu sempre coloco aqui para vocês lembrarem. Pode ser que apareça algum texto, este tipo de expressão, que é a mesma coisa que essa daqui, tá? Então, past progressive, past continuous são a mesma coisa, ok? Então, é o quê? O passado contínuo. Então, a gente acabou de ver a forma negativa, que é bem fácil, bem simples. Só lembrar que tem um not, tem que ficar lá naquela posição que a gente já viu, logo depois do verbo to be e antes do verbo principal. E agora, nós vamos continuar neste mesmo assunto. A gente vai ver agora as frases na forma interrogativa. Fazer perguntas, né, utilizando este tempo verbal. Vamos acompanhar aqui junto comigo. Então, nós vamos ver aqui o past continuous na interrogative form. Também é muito simples. Vamos ver aqui. A ordem agora vai mudar um pouco, tá? Eu vou ter que mexer alguns elementos que vocês já estão acostumados a ver na mesma ordem de sempre, certo? Quem vai iniciar a pergunta agora é o verbo to be, isso mesmo. Então, o verbo to be, ele vai, né, iniciar a pergunta, seja a forma singular was, seja a forma do plural were. Sempre concordando com quem que vem agora? Com o sujeito, certo? O verbo to be tem que concordar com o sujeito, ok? Depois quem vem? Observe. O verbo principal acompanhado do ing, sempre, tá? Teacher, se eu deixar de colocar o ing lá no verbo principal, a sua frase está incompleta, tudo bem? Então, lembre-se que é um gerúndio, então eu preciso do ing no meu verbo. Não pode deixar de ter lá, tudo bem? Vamos ver alguns exemplos aqui junto comigo? Olha só. Was she studying math? Was she studying math? Observem que o sujeito é she, o was está concordando, né, com o sujeito. Studying math. Ela estava estudando matemática? Então, ali, verbo to be, sujeito, verbo principal ing, e aqui eu tenho um complemento que é a palavra math. Certinho? Vamos ver mais um outro exemplo. Was Lucas driving home? Was Lucas driving home? Então, ali começando a pergunta com was, concordando com o sujeito, que é ele, né, o Lucas. Was Lucas? Depois, o driving, que é o verbo to be, verbo principal, acompanhando ing, e aqui eu complemento home. Lucas estava dirigindo para casa? Was driving home? Continuando, mais um outro exemplo. Were you working? Were you working? Aqui, agora eu tenho o verbo to be na forma do plural, não é? Were, o sujeito you, e aqui o verbo principal. Nesse caso não teve nenhum complemento, né? Parou lá no verbo principal. Você estava trabalhando? Vocês estavam trabalhando? Certo? Então, depende do contexto aqui, tá? Que esse you pode ser singular ou plural. Continuando. Were the players running? Were the players running? Então, os jogadores, the players, estavam o quê? Running, correndo. Então, aqui nós temos todos os elementos na ordem da pergunta, né? Verbo to be, começando a pergunta. Sujeito, no caso aqui, os jogadores, the players. E aqui o verbo principal, que é a atividade que eles estavam fazendo, né? Eles estavam correndo? Eles estavam correndo? Então, sempre essa ordem, certo? Para as perguntas no past continuous. Verbo to be, sujeito, verbo principal, acompanhado do ing. Bem simples, né? Não tem muito mistério aí. Só você lembrar que tem esta ordem para você fazer, né? Para você organizar os elementos, para fazer a pergunta. Vamos ver mais um pouquinho aqui do interrogative form. Então, aqui nós temos past continuous, interrogative form, e vamos lembrar, né, só para reforçar,
Quando que eu utilizo o verbo to be was, hein? Com que pronomes? Acompanhe. Então, vou sempre utilizar o verbo to be was com esses pronomes aqui, né? Ou o nome que substitui eles. Was I, was he, was she, was it. Was he pode ser was João, né? Was she pode ser was Lívia, ok? Was it, eu posso substituir por the dog, was the dog, certo? Então, o was vai ser sempre utilizado com esses pronomes aqui, ou os nomes que eu posso substituir eles, tudo bem? He, she, it. He, ele, João, Pedro, Eduardo. She, ela, Lívia, Maria, ok? It, the dog, the cat, the building, the city. E o verbo, né, no plural, na forma do plural, vamos acompanhar comigo aqui para a gente relembrar também. Na forma do plural, nós temos o seguinte: were. Eu vou sempre utilizar com esses pronomes aqui, ó. You, we e they, ok? We, nós, they, eles ou elas. E you, lembrando que you, ele pode ser tanto singular quanto plural. Então, tomem cuidado aí com o you, certo? Se forem traduzir, porque ele pode significar singular ou plural. Você ou vocês, certo? Então, a forma interrogativa você sempre vai utilizar, né, no começo da frase, ok? Sempre concordando com um desses sujeitos que a gente acabou de ver. E agora vamos exercitar um pouco. Vamos transformar uma frase aqui junto comigo na forma interrogativa. Let's go! Bem, então nós temos aqui a frase Carlos was sleeping. Carlos was sleeping. Então, a frase Carlos was sleeping é o quê? Carlos estava dormindo, né? Carlos estava dormindo, ok? Então, aqui nós temos todos os elementos de uma frase na forma afirmativa, né? Estou afirmando que o Carlos estava dormindo. Aqui eu tenho o sujeito, aqui eu tenho o verbo to be, né? Concordando com o Carlos, né? Se eu for substituir Carlos por um pronome, seria esse aqui, não é? Ele, tudo bem? E aqui o verbo principal, que é até o sleep, acompanhado do ing. Se eu tirasse esse ing daí, hein, gente, como é que ficaria? Como é que eu traduziria essa frase? Carlos was dormir. Ele estava a dormir. Não posso, né? Eu tenho que colocar o ing para dar essa ideia de gerúndio. Carlos estava o quê? Dormindo, ok? Então, aqui, olha a imagem, né? Ele estava tranquilo, dormindo, né? Colocou um paninho ali no olho dele para descansar melhor. Bem, agora vamos aproveitar, transformar essa frase para negativa, antes da interrogativa, para a gente treinar? Então, olha só. Forma negativa primeiro, depois a gente vai para a interrogativa. Carlos was. Quem que eu preciso agora para negativa? O not, não é? Was not. E aí o verbo principal, sleeping. Ok? Bem fácil, né? Só lembrar que o not ele vai aparecer logo depois do verbo to be. E para a forma interrogativa? Eu tenho que lembrar que tem uma mudança aí de ordem, não é? Eu vou começar com quem? Eu vou começar com o verbo to be, ok? Depois quem vem? O sujeito é quem? O Carlos, né? Então, os Carlos. E aí eu sigo a ordem, porque a mudança é só nesses dois aqui, tá? Troquei aí a ordem entre eles, mas o resto, por exemplo, aqui o sleeping, ele continua. Was Carlos sleeping? Carlos estava dormindo? Was Carlos sleeping? Lembre-se de colocar aqui o ponto de interrogação, fechando a sua pergunta, ok? Então, aí a gente acabou de transformar a frase afirmativa para negativa e depois para interrogativa. Então, lembrando quais são os elementos da forma interrogativa?
verbo to be, depois o sujeito, que no caso é o Carlos, né? Em seguida vem quem, people? Depois vem o verbo principal, ok? Sempre com ing. E lá no final da sua frase, feche aí com um ponto de interrogação, para ficar tudo certinho, direitinho. Right? Bom, nós vimos aí o exemplo do verbo to be no singular, não é? Que é o Carlos. Vamos ver agora uma outra frase que a gente vai ver com o verbo to be no plural. Acompanhe. Então, aqui nós temos essa imagem, né? A atividade que eles estão fazendo é having lunch. Having lunch. Having lunch. O que é have lunch, hein? Have lunch é almoçar, ok? Have lunch. Como a gente está falando de uma atividade que eles estão fazendo, então o ing vai ser acrescentado aqui. Por que foi só o ing? Porque o have finaliza em e. Lembram-se das regras? Verbos que terminam em e, você tira o e e coloca o ing, não é? Então tá aí, ó, having. Eles estavam having lunch. Quem são eles? O sujeito é the workers. The workers. Os trabalhadores. The workers. Os trabalhadores were. Observe que o were está concordando com o sujeito, né? Eles. They were. Os trabalhadores. Em seguida, eu tenho o meu verbo principal, que é o having lunch, né? Que a gente acabou ali de ver essa atividade que eles estão fazendo aí, estão reunidos aí na mesa, né? Os trabalhadores almoçando. O almoço deles é um pouquinho diferente, não é? Em geral, nos Estados Unidos, eles comem esse tipo de coisa, bem prático, bem simples, bem rápido, né? Esse tipo de comida fast food mesmo, né? Que a gente chama de comida rápida. Fast, rápido, né? Food, comida, ok? Bom, ali eu estou afirmando que eles estão fazendo essa atividade. The workers were having lunch. Vamos aproveitar e transformar para a forma negativa? Como é que vai ficar? Eu preciso do not, não é? Eu no not vou acrescentar na frase. Então, coloco the workers, bem bonitinho. E aí vem o were, que é o meu verbo, to be. Depois do were, aí eu coloco o not, certo? The workers were not. E aí eu continuo a minha frase na ordem que tem os elementos lá. No caso, é o verbo principal. Having lunch. Os trabalhadores não estavam almoçando. Eles não estavam. Were not having lunch. The workers were not having lunch. Agora, vamos transformar para a forma interrogativa. Então, quem vai começar a minha pergunta? Aqui está, né? É o verbo to be. Então, ele inicia a pergunta. Were. Depois do were vem quem? O sujeito. Aqui, ó. Que são os trabalhadores. The workers. Então, os trabalhadores estavam... Vou botar aqui para baixo, tá? Having lunch. Having lunch. Lembrem-se que é uma pergunta, então vou colocar meu ponto de interrogação aqui no final. Tudo bem? Então, aqui está, ó. Verbo to be começando, sujeito the workers, e aí eu sigo a ordem que estava lá em cima, não é? Having lunch, que é o verbo principal, né? Que é a ação que eles estavam realizando, que no caso é o quê? É almoçando. Were the workers having lunch? Were the workers having lunch? Os trabalhadores estavam almoçando? Então, e a forma negativa, é só lembrar que tem um not, não é? Coloco o not logo depois do verbo to be, e aí eu tenho a minha forma negativa, ok? Perceberam que é bem simples? É só você lembrar, né, dos elementos que eu preciso acrescentar na negativa, por exemplo, e na interrogativa, o elemento que eu preciso fazer a troca, né, no caso do sujeito e o verbo to be, ok? E agora, para a gente reforçar um pouquinho, né, do que vocês viram a respeito do simple past, do past continuous,
Vamos ver algumas diferenças entre essas estruturas gramaticais. Então, past continuous e simple past. Qual a diferença entre eles, né? Que a gente viu os dois. Então, o simple past é um tempo verbal em inglês que descreve uma situação ocorrida no passado e que já foi finalizada. Então, acabou ali e ali, né, finalizou. Certo? Esse é o simple past. O que mais sobre o simple past? No simple past, né, as frases interrogativas e negativas, nós utilizamos esse auxiliar, o did. Então, verbo auxiliar é o que nos ajuda, nos auxilia. Então, ele vai nos ajudar a fazer as frases na forma interrogativa e na forma negativa. Então, você vai sempre ver esta palavra did quando a frase for ou negativa ou interrogativa no simple past. Ok? Agora, no simple past também, nós temos a presença dos verbos regulares, né? Que eles, ao serem transformados para o passado, eles vão receber esse finalzinho aqui, ó. ED, D ou IED. E também nós temos os verbos irregulares, só que aqueles que a gente já viu que não tem regra. Mas eles são utilizados aonde? Nessa estrutura do tempo gramatical simple past, que é o passado simples, né? Que a situação ocorreu e acabou, ficou por ali mesmo. Agora, o past continuous, vamos relembrar, né, sobre ele. O past continuous é uma ação que estava acontecendo, ocorrendo quando? No passado, certo? O que mais sobre o past continuous? Então, para a gente formar frases nesse tempo verbal, o que a gente precisa utilizar? Nós precisamos do verbo to be no passado, seja was ou were, sempre concordando com o sujeito, viu? Não esqueça. E o verbo principal, ele vai receber a terminação ing. Por quê? Porque se é uma coisa que estava acontecendo, né, ela estava em andamento. Então, é o nosso gerúndio, né? Ele estava correndo, ele estava andando, estava falando, estava rindo, estava comendo. Então, esse ando, endo, indo em português, né? Em inglês é esse ing. Working, having, speaking, running, tá? Então, o ing, para eles, é o nosso ando, endo e indo. Então, por isso que vocês vão sempre ver no past continuous esse tipo de verbo com ing. Right? Então, eu espero que vocês tenham acompanhado muito bem a nossa aula de hoje sobre o past continuous na forma negativa e na forma interrogativa. E de quebra, a gente relembrou um pouquinho a diferença entre a estrutura gramatical past continuous e o simple past.